Que a graça de Deus seja convosco, e aqui estamos de novo para mais um estudo no livro do Apocalipse, continuando esta secção do capítulo 11, principalmente agora que entramos na sétima trombeta. E o texto que nós temos diz precisamente o seguinte: E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: O reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tens tomado o teu grande poder e começaste a reinar. Iraram-se na verdade as nações. Então veio a tua ira, e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensa aos teus servos, os profetas, e aos santos, aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. Abriu-se o santuário de Deus que está no céu, e no seu santuário foi vista a arca do pacto. E houve relâmpagos, vozes e trovões, e terremoto, e grande saraivada. Parece que, mais uma vez, João cria no leitor um sentimento de espanto. É natural que nós estivéssemos à espera que, com o toque desta sétima trombeta, aparecesse o terceiro ai, porque tínhamos lido exatamente no versículo 14 isso: é passado o segundo ai, eis que cedo vem o terceiro. Em vez disso, nós temos uma mensagem megalofónica, isto é, uma mensagem apresentada em grande voz, com grande som. Apesar das dificuldades que os cristãos estavam a passar naquela altura, o autor explode aqui com uma mensagem grandiosa a todos os níveis. É verdade que estou, no fundo, a aproveitar exatamente o facto de o autor usar 4 vezes, neste pequeno texto que nós lemos de 15 a 19, a palavra ou adjetivo grande, megas em grego. E ele usa no versículo 15, no versículo 17, no versículo 18 e no versículo 19. Embora ele o use realmente 80 vezes em todo o livro do Apocalipse. O que é interessante é que o autor, aqui nesta secção, ou neste trecho, começa por escrever sobre a existência de grandes vozes. Esta é uma expressão muito interessante, Phionai Megalai, que declaram exatamente o estabelecimento do reino de Deus e do seu Messias. Isto nós encontramos no versículo 15. Depois, na adoração dos 24 anciãos, nós ouvimos a referência ao grande poder que Deus readquire, confirmando o seu reino. Nos versículos 16 e 17, nós vamos encontrar exatamente essa expressão, o grande poder. Entretanto, as palavras que os anciãos mencionam são palavras que falam agora do julgamento de Deus que virá para pequenos e grandes. Isto é, para toda a gente. No fundo, é aquilo que o versículo 18 nos diz. Por fim, a adoração dos servos de Deus permite que estes vejam que Deus é fiel ao seu pacto, à sua aliança, e volta a manifestar essa verdade com grandes fenómenos da natureza. E o versículo 19 termina exatamente com a expressão grande saraivada. Haladza megale. João descreve efetivamente um momento grandioso, como nós podemos ver por estas 4 referências à palavra grande. O momento em que Deus assume definitivamente o comando do cosmos e é adorado por todos os seres do universo. Para os leitores contemporâneos de João, este toque das trombetas anunciava uma de 2 coisas. Ou preconizava guerra, ou então o povo estava a ouvir um som que declarava a vitória. No contexto judaico,
também a palavra do soar das trombetas, ou o soar das trombetas, está associada à ascensão do rei ao trono. Nós poderíamos encontrar isso exatamente em 1 de Reis, no capítulo 1, versículo 34 e seguintes, ou então no capítulo 2, ou aliás no segundo livro de Reis, no capítulo 9, versículo 13, digo. Portanto, a entronização era feita ao som de trombetas, seguida de um clamor do povo: Viva o Rei! O povo também estava habituado a cantar este tema a Deus como sendo o grande Rei. Se nós lermos o Salmo 47 e o Salmo 98, nós encontramos exatamente essas expressões em que o povo se dirige a Deus como sendo o seu Rei. Entretanto, na época de João, o domínio dos romanos esfriava provavelmente a expectativa dos judeus, tendo em conta exatamente aquilo que tinha acontecido no ano 70, em que a cidade de Jerusalém foi completamente destruída e inclusive o próprio templo, que acabou por ser totalmente queimado. Por sua vez, os cristãos que afirmavam que Cristo era o Senhor viam também as suas vidas em perigo perante os tribunais romanos, principalmente quando eles anunciavam que Jesus Cristo era o Senhor e não o Imperador. As calamidades vividas em anos e épocas anteriores em nada diminuíram a presunção, o orgulho dos romanos. Pelo contrário, parece que continuavam ainda mais afoitos. Por isso, esta mensagem que João transmite para os seus leitores, para o seu povo, deixa efetivamente os seus leitores estupefactos, admirados, porque eles vivem uma realidade e João anuncia uma outra realidade que provavelmente para alguns pareceria apenas utópico, uma visão utópica daquilo que não estava de maneira nenhuma a acontecer. Ao som desta sétima trombeta, João começa por descrever exatamente uma situação nos céus. E essa situação é uma situação de ouvir grandes vozes no céu. Certamente a palavra grandes descreve algo que será impressionante, ou até mesmo poderíamos dizer algo estrondoso, porque, pelos vistos, estas vozes ecoam no céu. As pessoas estavam habituadas a pensar no céu como um firmamento ou a própria abóbada celeste. E por isso, quando se faz esta expressão dizendo que nos céus se ouve estas grandes vozes, João está a dizer que isto acontece exatamente numa outra dimensão, num outro contexto. E estas grandes vozes têm importância por aquilo que dizem assertivamente. E o que é que elas dizem? Reparem no texto. O reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Messias. E ele reinará pelos séculos dos séculos. É interessante nós podermos notar aqui a palavra que normalmente nas traduções habituais para reino aparece no plural. A versão que eu tenho já usa o singular. O reino do mundo. Portanto, João está a falar de uma entidade singular. Certamente, até, de acordo com alguns estudiosos, ele estaria a referir-se ao próprio Império Romano. Portanto, como sendo o reino do mundo, aquele que quer dominar em todas as pessoas ou sobre todas as pessoas. Mas provavelmente também diriam outros estudiosos que a palavra poderá estar a referir-se a um reino cósmico, a um reino global, em que se descreveria então a própria situação do mal, em que o mal domina. E na descrição sobre a tentação de Jesus, por exemplo, nós podemos lembrar que Satanás se apresenta como o Senhor de todos os reinos do mundo e que até estaria disposto a dá-los a Jesus se este o adorasse. Bastaria nós lermos novamente o texto de Mateus, no capítulo 4, iríamos encontrar
nos versículos 8 a 9, esta presunção, no fundo, de Satanás. E esta é a tentação. E em vários lugares nós poderemos encontrar no texto bíblico também esta ideia que o mundo é governado por um Senhor que só quer destruir. No entanto, há aqui esta referência, provavelmente também, ao contexto que o povo vivia naquela altura, que seria o contexto do Império Romano. João, quando apresenta esta expressão, o reino do mundo passou a ser o reino de Nosso Senhor. E nós utilizamos exatamente de novo a palavra o reino de Nosso Senhor, para podermos entender verdadeiramente o que se passa aqui. Não há dúvida nenhuma que se nós lêssemos literalmente o texto original, nós iríamos pura e simplesmente ler acontece que o reino do mundo do Nosso Senhor e do seu Messias. Portanto, parece que falta ali qualquer coisa que os tradutores, os intérpretes, colocam sempre um verbo ali no meio. Para nós podermos dizer o reino do mundo é o reino do nosso Senhor, do nosso Deus e do seu Messias. Portanto, e quando nós estamos a falar desta palavra reino, certamente que nós podemos lembrar o seu sentido. Quando nós lembramos aquilo que Jesus anunciou na sua mensagem, quando ele começou o seu ministério, dizendo que é chegado a vós o reino de Deus. Nós estamos lembrados que muitas vezes nós devemos interpretar exatamente esta expressão como é chegado a vós o reinado de Deus. Sim, porque a palavra basileia em grego, ela certamente terá também este sentido. Não será a referir a um espaço ou um território, mas refere-se à ação de Deus estar a reinar. E é isso que João estará a querer dizer também aos seus leitores, que o reinado deste mundo acabou e ele agora é do Senhor e do seu Messias, de acordo com as nossas versões de Cristo. Portanto, quando nós olhamos para isto, verificamos que Jesus é aquele que também nos ensina, através da sua oração, a dizer: venha o teu reino. E o que é que Jesus estaria a querer dizer com isto? Certamente que o seu objetivo era dizer: vamos orar dizendo: venha o reinado de Deus, venha o teu reinado e faça-se a tua vontade aqui na terra como é realizada no céu. Portanto, o reinado de Deus precisa ser concretizado exatamente aqui na terra. Jesus ensinou-nos isso. Certamente que João também estará agora a dizer aos seus leitores, mais uma vez, de facto, nós temos esta consciência plena. O reinado de Deus agora lhe pertence. Portanto, João descreve algo que já aconteceu e, se nós repararmos, o verbo está, e nós usamos, passou a ser. Isto significa que João utiliza aqui este verbo com um sentido ao mesmo tempo de algo que aconteceu no passado, mas que continua na espera da sua concretização. Portanto, é aquilo que nós muitas vezes dizemos, é ter a convicção de que Deus já reina, embora esperemos ainda que Ele reine completamente. E é isto que nós encontramos. Desde a vinda de Jesus, com o seu ministério, com aquilo que Ele fez, com a sua morte e com a sua ressurreição, Ele concretizou algo de importante. Quando, inclusive, Ele tem consciência de que recebeu toda a autoridade. Aqui nós encontramos exatamente esta expressão em que o mundo pertence ao nosso Deus. E por isso é Ele o único Rei de todo este mundo. E quando nós, ao mesmo tempo, vivermos esta realidade em que todo ser humano tomará consciência de que Ele reina, então nós saberemos que Ele reinará para todo o sempre. E o seu reino já não terá fim. E a humanidade atingirá o alvo para o qual ela tinha sido criada
desde que Deus deu origem a todo este universo. Este é o objetivo, sem dúvida, de todo este cântico, destas vozes, grandes vozes. E é necessário que nós hoje também possamos ser uma grande voz a proclamar que o reino do mundo é o reino do nosso Deus. E é Deus agora que está a reinar, e é Deus agora que está, de facto, a reinar para todo o sempre. Neste versículo 16, nós encontramos, sem dúvida, também a palavra o grande poder. João, ao relatar este episódio e descrevendo esta atitude dos 24 anciãos, que nós já tivemos ocasião de explicar que certamente eles prefiguram o povo de Deus na sua totalidade, e por isso esta imagem que João quer dar, quer falar para todo o seu povo, que possa ter tanto a sua origem judaica como a sua origem gentílica. A realidade é que eles representam aqueles que estão sentados no trono, apesar desta sua posição, deste seu estatuto. No entanto, eles têm uma atitude fantástica e extraordinária. Esta atitude é a atitude que deve ser patente em todo o povo de Deus, em todos aqueles que são filhos de Deus, aqueles que reconhecem a soberania do nosso Deus. Apesar deste seu estatuto de estarem entronizados, no entanto, eles demonstram claramente uma atitude de adoração humilde. O reconhecimento de que se está diante de Deus, porque esta é a expressão que nós encontramos aqui, estão diante de um Deus todo-poderoso, faz com que as pessoas também vejam que não podem continuar a olhar olhos nos olhos deste Senhor Deus Todo-Poderoso. E isso leva-os a curvarem as suas cabeças. Portanto, prostrarem-se sobre os seus rostos, é a expressão que nós temos nas nossas Bíblias, mas a ideia exatamente é esta, de caírem praticamente com o seu rosto. E que nos faz lembrar, sem dúvida nenhuma, o curvar da cabeça. Quando nós procuramos orar ou adorar, nós curvamos as nossas cabeças, reconhecendo que Deus é um Deus todo-poderoso. Depois há, por assim dizer, o dobrar dos joelhos. Embora nós tenhamos ali a palavra adoraram a Deus, o verbo é o verbo proskuneo, e este verbo literalmente significa beijar, provavelmente o chão. Quando uma pessoa se prostra diante de um superior, e esta palavra era usada muito nesses contextos, no fundo o que está implícito nesta palavra é também a questão de obediência. Portanto, adorar implica dobrar todo o corpo a ponto de se submeter a quem tem mais autoridade. As palavras preferidas mostram a verdadeira adoração destes anciãos. Eles começam por dar graças a Deus. Um ponto muito importante. Primeiro devemos dar graças a Deus. Porque eles reconhecem que, afinal, mesmo que se tenham passado por dificuldades tremendas, mesmo assim é isto que João está a ensinar aos seus leitores. Os 24 anciãos dão graças a Deus. Damos-te graças. Portanto, é o reconhecimento de que, apesar de todas as coisas, Deus ainda continua a livrar e a libertar o seu povo, a sustentar e a fortalecer o seu povo. Em seguida, o que nós temos é exatamente a ideia de invocação. Eles invocam o Senhor. O texto original, exatamente, tem o vocativo, que nós poderíamos muito naturalmente traduzir ó Senhor. E depois vem então a descrição da pessoa de Deus. Nesta invocação será uma forma de nós chamarmos a atenção de Deus. Será uma forma de nós invocarmos o seu nome. Será uma forma de o povo poder chamar este Senhor, dizendo que só Ele é Senhor.
Ao contrário daquilo que o imperador exigia, em que as pessoas faziam a tal invocação salve ao César, aqui nós temos exatamente o oposto. Alguém que está em oposição a todo o imperador. Porque só Jesus Cristo, só Deus é verdadeiramente o Senhor. E só Ele deve ser invocado para qualquer situação na nossa vida. Depois temos então a descrição da pessoa de Deus, do ser, da essência de Deus. Ele é o Deus que deve ser adorado e mais nenhum outro, e por isso mesmo ele é reconhecido como o Todo-Poderoso. Palavra que nós já tivemos ocasião de mencionar. Pantocrator é a palavra que nós temos aqui e que, no fundo, significa aquele que tem o poder sobre todas as coisas. Aquele que exerce o seu poder sem restrições. Aquele que tem o domínio absoluto e nada pode criar obstáculo a este domínio que Deus efetivamente tem. Portanto, Ele é o Senhor desde sempre. Mais uma vez, nós temos esta expressão aqui no nosso texto, quando diz que és e que eras. João, desta vez, usou apenas estes dois termos, sem referir o termo habitual que nós costumamos ler tantas vezes, que é e que há de vir. Aqui nós temos apenas esta referência. Ele é o Senhor que é e que era. João, provavelmente, nesta altura, preferiu não utilizar a expressão e que há de vir, ou que hás de vir, porque para João é preciso ter esta convicção. O futuro acabou de chegar agora no presente. E, portanto, não fazia sentido para João estar a utilizar a expressão e que há de vir. Ao mesmo tempo, esta descrição daquilo que Deus é manifestado por esta expressão. Tens tomado o teu grande poder. E é aqui que nós então temos a tal expressão deste adjetivo grande. Esta frase demonstra que o verbo, como nós o temos, encontra-se exatamente no perfeito. E por isso mesmo as traduções têm usado esta expressão. Tens tomado o teu poder. Há aqui exatamente uma ação completa. Uma ação realizada na sua totalidade. Mas ao mesmo tempo com um resultado contínuo. João quer que as pessoas entendam que esta é a realidade. Jesus já tomou em si, nas suas mãos, este grande poder. E por isso mesmo este grande poder continua. É possível que no pensamento de João também esteja aqui a utilização de um tempo verbal com um valor intemporal, de estado permanente. Nós poderíamos dizer que esta também seria a ideia do uso do verbo no perfeito. Afinal, Deus sempre teve em si o poder. Ele nunca deixou de ter poder. Deus como Deus. No entanto, se esta expressão se está a referir à pessoa de Jesus, o Messias, então sim, nós poderíamos entender que depois do seu estado encarnado, depois de ele estar aqui como ser humano, ele adquire exatamente esse poder. Mas ele já o adquiriu há mais tempo, principalmente quando ele ressuscitou. E a mensagem cristã era sempre esta, dizer que Deus o fez Senhor e Cristo. Portanto, este prefeito desperta o povo cristão para uma realidade intemporal de que Deus sempre foi o Pantocrator, cheio do grande poder. E aqui nós temos exatamente esta expressão. É Dynamis e Megale. Portanto, João, ao usar o verbo também reinar, logo a seguir, ele utiliza agora o verbo num tempo auristo, isto é, numa ideia de que algo que aconteceu e que às vezes nós estamos habituados a pensar que aconteceu de uma vez por todas e acabou.
No entanto, a tradução da versão João Ferreira de Almeida, da imprensa bíblica brasileira, traduziu como nós já o lemos: começaste a reinar, em vez daquilo que está nas Bíblias tradicionais, reinaste. No fundo, qual é a ideia? A ideia que os exegetas mais recentes têm identificado, afinal, este auristo como um auristo incoativo, isto é, um auristo ingressivo, que quer, no fundo, expressar o começo de uma ação que se iniciou no passado. E, portanto, isto é importante, é reconhecer que, efetivamente, ele já começou o seu reinado. E, portanto, a sua ação já se expressa muito tempo antes. E é necessário que as pessoas tenham esta consciência. E isto implica, ao mesmo tempo, aceitação. Sim, é necessário as pessoas aceitarem exatamente isso. Portanto, quando nós olhamos para este texto, nós verificamos que os leitores, ao lerem, devem ter em mente que o Deus Todo-Poderoso, que sempre existiu e que existe sempre, já teve este poder em si. Por outro lado, é preciso que os cristãos estejam conscientes dessa realidade. E quando isso acontece nas suas vidas, é quando começa a manifestação do seu poder neles. Sim, os crentes começam a experimentar esse poder. O problema era não acreditarem que o martírio dos cristãos que acontecia naquela altura fosse uma demonstração fiel de que Deus é Deus e que Jesus é Senhor e Rei. Certamente seria uma dúvida que assaltava a mente dos cristãos naquela altura, como também hoje muitas vezes nós somos assaltados com esse pensamento. Porquê que afinal existe todo este problema? Porquê que existe tanto sofrimento? Afinal, se Deus é todo-poderoso, se Deus é Rei, se Ele já começou a reinar, afinal, porquê que ainda vivemos esta experiência? Deus é todo-poderoso, Ele é Rei sobre tudo, mas espera ao mesmo tempo também uma atitude de uma verdadeira adoração da parte do seu povo. E espera que esta adoração do seu povo possa ser um verdadeiro reconhecimento que o poder de Deus só se manifesta nas suas vidas quando ele se submeter humildemente à vontade divina. E muitas vezes isso não acontece. E é por isso que nós continuamos a lançar este desafio. E certamente este é o desafio de João também, aqui. É necessário nós reconhecermos o poder de Deus e que este poder começa a manifestar-se nas nossas vidas à medida que nós nos submetemos humildemente à sua vontade. E isto é que é verdadeira adoração. E isto é aquilo que nós efetivamente precisamos de fazer quando nós nos prostramos diante dele. Que Deus quer isto do seu povo, é aquilo que João está a anunciar e nós queremos que continue. A palavra grande agora está associada exatamente à questão dos pequenos, ou à palavra pequenos. Mas neste versículo 18 nós começamos por ler uma palavra que certamente desperta um certo sentimento. Porque a palavra iraram-se as nações é uma palavra que, ao mesmo tempo, é usada depois para dizer então veio a tua ira. É verdade que há quem não goste de ouvir dizer que Deus é soberano, que Ele é Senhor sobre todas as coisas, e muito menos que Ele está ao lado exatamente dos mais fracos ou de todos aqueles que procuram a sua vontade e querem viver a sua vontade. É exatamente isto que acontece. As nações ficam enraivecidas.
João estará a lembrar, ou pelo menos estará lembrado, provavelmente, de certas passagens no Antigo Testamento, como nós leríamos no Salmo 2, que é considerado um salmo messiânico, onde as nações se levantam contra o Senhor e o seu Messias. E por isso mesmo o Salmo acaba por terminar também com uma advertência, tendo cuidado para que não venha a ira do Senhor e a ira do Senhor se inflame. Esta é a realidade. Certamente os poderes do mundo são enraivecidos por causa da adoração ao único Deus verdadeiro. Isto acontecia exatamente com alguns imperadores romanos, que quando não eram verdadeiramente adorados, então eles ficavam furiosos. E nós lemos alguns documentos de Plínio, por exemplo, quando ele escreve a Trajano, aquilo que ele esperava que os cristãos fizessem, principalmente que renunciassem à adoração a Jesus como Senhor e que fizessem todos os atos ou as práticas rituais que demonstrassem que eles estavam em ligação com o imperador. Por isso, não é de admirar que João aqui utilize esta expressão, dizendo que as nações se enraivecem porque sabem que as atenções não estão voltadas para elas mesmas. Elas deixam de ser o centro do universo, deixam de ser o elemento influenciador, deixam de ter relevância, principalmente para aqueles que pertencem a Jesus Cristo. Por isso, não terá sido por acaso que João usou agora o verbo vir no auristo. Veio a tua ira. Esta frase é uma forma antropomórfica de falar do julgamento escatológico de Deus. Sabemos perfeitamente que quando esta expressão é usada, a palavra ira, a maior parte das vezes ela é usada no contexto de julgamento. E, portanto, não é, por assim dizer, uma questão de um sentimento ou algo que brota nos sentimentos de Deus de vingança, de arrelia, mas é, por assim dizer, um efeito boomerang naquilo que o ser humano costuma fazer. A ira das nações, ou quando as nações estão iradas, a sua atitude normalmente é destruir tudo e todos à sua volta. E principalmente quando se quer tentar destruir um Deus que não se conhece ou que pensa-se que não deve existir. Nós sabemos que a ira dos homens é pura loucura. Mas a ira de Deus é uma forma de reivindicar a vida dos mais fracos, a vida dos que têm menos poder, dos impotentes. E é isso mesmo que nós encontramos então aqui. Embora nós possamos ver que aqui o que acontece é uma espécie, como eu já disse, de boomerang em que a própria ira da humanidade volta para si e acaba por cair sobre ela. E as nações sofrem efetivamente as consequências da sua ira, pois a ira volta-se contra elas mesmas. Nós costumamos dizer isso para nós próprios também, que quaisquer sentimentos que nós possamos envolver dentro de nós em relação a outra pessoa, nós sofremos as consequências desses mesmos sentimentos no nosso corpo, no nosso organismo, na nossa própria vida. Quando nós olhamos para a palavra ira, nós também verificamos que há aqui a necessidade de um estabelecimento de um momento, de um tempo, porque a ira veio precisamente para designar todos estes momentos. A finalidade é estabelecer o momento do julgamento, neste caso dos mortos, por exemplo. Isso significa que o verbo vir é um verbo que está aqui a controlar depois todos os outros infinitivos que nós temos a seguir. Portanto, então veio a tua ira e o tempo de julgar os mortos. Portanto, é precisamente esta relação, a ira está associada
à vinda deste tempo, deste momento também. E quase que nós podemos dizer que João está a dizer que a ira é precisamente isto. É Deus criar o momento, o tempo em que o julgamento vai ser feito. É possível que a palavra mortos aqui esteja a referir àqueles que morreram como testemunhas de Cristo, aqueles que deram a sua vida, e que por isso mesmo também chegou o tempo desta reivindicação, de eles poderem, tal e qual como nós já lemos em textos anteriores, até quando? Espera um tempo, espera um momento, descansa ainda até que efetivamente o Deus que vai agir possa agir totalmente. Concomitantemente, nós temos que esta relação, a vinda da ira, é para dar também a recompensa aos servos. O verbo dar também se encontra no infinitivo. E, portanto, nós temos aqui toda uma relação. Há quem procure separar servos profetas de santos e que temem o nome de Deus. Eu penso que João está aqui a usar todos estes termos para dizer este é um povo completo. É um povo que expressa a sua serventia, o seu serviço a Deus. É um povo que proclama como profeta. É um povo que vive separado, que é santificado, que mostra a diferença na sociedade. E é um povo que teme o nome de Deus. Isto é, que tem um respeito pelo nome. O nome que é sobre todos os nomes. Já o texto bíblico nos ensina isso. Por isso, todas estas referências descrevem aquele que se rendeu ao senhorio do Messias e foi fiel até ao fim. Portanto, quer já estejam mortos ou que ainda estejam vivos, esta é a realidade. O momento do julgamento de Deus vem. João usa o verbo no passado. Veio. Veio a tua ira. Veio o momento para dar, então, a recompensa, agora neste caso. É interessante aquilo que nós podemos descobrir deste texto. Todas estas referências agora fazem-nos lembrar exatamente isto. Servos, profetas, santos e os que temem o nome. Temos agora esta expressão que João usa de uma forma diferente, quando se refere a pequenos e grandes. O texto original apresenta-nos estes substantivos exatamente no caso acusativo e não no dativo como nós teríamos os outros. Portanto, para dar recompensa aos santos, aos servos, aos profetas, aos que temem o teu nome. Depois temos exatamente aqui algo que parece estar um pouco em conflito gramaticalmente com o texto anterior. E isso nós estaríamos à espera que também aqui se pudesse dizer aos pequenos e aos grandes, porque essa seria a lógica do nosso pensamento, da nossa estrutura gramatical. Mas João não faz isso. E não faz isso, penso eu, por uma razão muito interessante. É porque ele quer destacar esta pequena frase, esta expressão, os pequenos e os grandes, para, ao mesmo tempo, expressar a todos. São todos em si. Portanto, não há aqui uma divisão propriamente de um grupo em contraste com outro grupo. Não. Pequenos e grandes são todos parte do corpo de Cristo. Quer aquilo que nós pensemos até socialmente de alguém que é inferior ou que é pequeno, mas que para Jesus, afinal, isso não era irrelevante, porque Jesus acabou por dizer que nós queríamos ser seus discípulos, deveríamos nos fazer como pequeninos, sermos pequeninos para entrarmos no reino dos céus. E por isso, quando se usa aqui esta expressão pequenos e grandes, João estará a dizer a toda a gente. É possível também que nós pudéssemos encontrar aqui uma relação com as classes sociais do mundo, em que as classes sociais se dividem sempre entre os inferiores e os superiores. No entanto, há aqui esta expressão
grandes, e todos serão grandes, começando como pequenos. E foi isso mesmo que Jesus disse: se alguém quer ser grande, seja servo, seja pequeno. E quando nós começamos a nossa vida espiritual exatamente como pequenos, reconhecendo a nossa condição, então aos olhos de Deus nós poderemos ser grandes. Portanto, Deus não se perturba de maneira nenhuma com as classes sociais que a sociedade apresenta. Deus não é influenciado de maneira nenhuma pelos padrões e pelos estatutos que as pessoas adquirem. Deus julga a todos, pequenos e grandes, da mesma forma. Deus olha para todos na sua comunidade, pequenos e grandes, da mesma forma. A seguir nós temos exatamente a parte final desta expressão. Então, em que chegou o tempo, veio o tempo de destruires os que destroem a terra. Quando nós pensamos nesta palavra destruição, certamente nós ficamos um bocado arrepiados. Então, mas afinal, Deus vai destruir? O que é que isto implica? Mas reparemos que João aqui joga exatamente com as palavras. É destruir os que destroem. No fundo, é fazer com que pare aqueles que estão a parar com determinadas coisas na Terra. Chegou o momento de acabar com quem quer acabar com a Terra. Este verbo destruir, que é usado 6 vezes em todo o Novo Testamento, foi usado até por escritores clássicos no sentido literal, dizendo que aquilo que os generais, os exércitos, os impérios fizeram foi efetivamente destruir. E eles destruíam tudo à sua volta para poderem ter o seu reino. Portanto, de uma forma geral, as pessoas que querem adquirir esse estatuto de poder, eles destroem aquilo que possa fazer frente ao seu objetivo, ao seu alvo. No entanto, João está a dizer que ninguém pode fazer frente a Deus. Porque aqueles que estão a destruir, esses sofrerão também as consequências dessa sua própria destruição. Alguns estudiosos argumentam que João estará aqui a referir-se ao Império Romano, como um elemento destruidor dos povos conquistados. Por outro lado, nós sabemos também que Roma era verdadeiramente o centro do paganismo, o centro da imoralidade, da destruição, propriamente dito, tanto familiar como até social. Se nós olharmos para esta palavra ou para esta frase que João usa num sentido negativo, como algo que não se aplica a Deus, estaremos a sair fora da realidade. Porque o ser humano sente-se muito feliz a destruir tudo aquilo que ele acha que deve destruir e que pensa que pode fazer isso. E nós sabemos como o nosso planeta é destruído porque o ser humano se sente senhor e dono de todas as coisas. Portanto, o que lhe interessa, propriamente dito, é os seus próprios prazeres. Por isso, este julgamento de Deus é o julgamento do Criador sobre todos aqueles que deterioram a sua criação. Um outro teólogo, também comentarista do livro do Apocalipse, ele acabou por dizer que a degradação ambiental prejudica, sem dúvida nenhuma, não só o resto da criação, mas também as pessoas, começando pelos mais pobres, esta é a realidade, precisamente num curto espaço de tempo. Para concluir esta secção que nós estamos a estudar, nós temos agora um grande fenómeno. Sim, o texto termina exatamente com a expressão "e grande será a Evada". Esta palavra grande aparece no texto mesmo, no fim. Portanto, fecha esta secção. E o que é interessante é que agora acontece algo de extraordinário também. A palavra começa por dizer que se abriu o santuário de Deus.
Há quem considere que com este versículo 19, João está a dar início àquilo que ele vai descrever depois no capítulo 12 e que ele é a parte substancial e essencial do que vem a seguir. No entanto, para mim é importante nós podermos continuar a relacionar este versículo com todo o texto anterior, até ao versículo 15. Até porque nós encontramos aqui exatamente palavras que estão associadas com o versículo 15. Quando nós temos nas nossas Bíblias a palavra depois aí no meio, e houve relâmpagos, voz e trovões, e terremoto e grande saraivada. Portanto, este verbo houve é o verbo egeneto. E aqui nós podemos ver que a sua forma como ele se encontra, egenonto, aparece nesta mesma forma no versículo 15 também. Depois também temos, inclusive, a palavra phonai, que significa vozes, que também nós encontramos no versículo 15. E depois, sim, temos a palavra, o adjetivo grande, megale, embora aqui esteja no singular, no versículo 15 ela está no plural, megalai. É esta relação que nos faz pensar que, efetivamente, o versículo 19 fecha este episódio que João quer apresentar sobre toda esta grandiosidade. A abertura é a abertura do santuário de Deus. E, inclusive, quando usa a expressão que está no céu. A palavra santuário é a palavra que se refere à questão do templo em si mais resguardada, à parte mais resguardada. Não é o templo na sua amplitude total, mas é exatamente aquela parte que incluía o lugar santo e o lugar santíssimo. E que isso era fundamental e importante para as pessoas poderem entender. Ali é onde Deus estava, onde Deus se apresentava. E entrava no lugar santo só os sacerdotes e no lugar santíssimo só o sumo sacerdote uma vez por ano, conforme nós já sabemos. E, portanto, quando João usa a palavra naos aqui para santuário, ele refere-se ao lugar da habitação de Deus, sem dúvida. Esta abertura do santuário de Deus implica, por assim dizer, o acesso a Deus. Mas, ao mesmo tempo, também é esta abertura que vai demonstrar algo fundamental e importante na história do povo de Deus, ou da criação de Deus, em que Deus mostra, mais uma vez, a sua aliança, a aliança que ele faz com o seu povo através da demonstração daquela arca. Os verbos abrir e ver encontram-se ambos no auristo indicativo da voz passiva. Quase que nós poderíamos dizer que este primeiro verbo, neste caso abriu-se, poderá ser indicado como uma voz passiva ou a voz divina. Portanto, dizendo que quem pratica a ação é Deus. É o próprio Deus que acaba por abrir o seu santuário. No segundo verbo, realmente nós podemos apontar para todo aquele que consegue ver a arca do concerto. Portanto, por quando se diz viu e viu-se, claro que nós podemos dizer que aqui esta forma verbal não tem propriamente a questão de ser Deus a ver, mas toda a gente que tem esta possibilidade de ver a arca do concerto, a arca da aliança. Portanto, Deus abre o seu santuário para que o seu povo, aqueles que lhe pertencem, possam perceber. Sim, eu acho que é importante nós termos esta noção também. O verbo ver denota o sentido de perceber com a mente. Nós encontramos isto nos léxicos com muita facilidade. Portanto, daí que quando nós usamos ou lemos esta palavra e viu-se a arca do pacto ou da aliança ou do concerto, a ideia é precisamente esta.
é que se percebeu, chegou-se à conclusão, entendeu-se perfeitamente o que é que Deus quer dizer. E ao mesmo tempo é isto que João quer, que os seus leitores, que os cristãos daquela época que viviam essas dificuldades todas, pudessem perceber que eles poderiam contemplar, poderiam compreender verdadeiramente a ação de Deus, ainda que nos parecesse que tudo estava escondido. Sim, porque a abertura do santuário nos céus não é uma coisa que toda a gente possa efetivamente ver. Os evangelistas são muito claros em várias vezes nós encontrarmos essa referência. Quando os céus se abriram no batismo de Jesus. Há uns evangelistas que dizem que só Jesus é que viu. Há outro evangelista que diz que João Batista também deve ter visto. Mas parece que mais ninguém viu. A ideia é exatamente esta. É perceber a ação de Deus. É perceber que os céus se abrem. É perceber que Deus vem e atua na nossa vida e que nos mostra a sua fidelidade. Os judeus acreditavam que a arca tinha sido escondida por Jeremias e que tinha sido Deus que lhe tinha mandado fazer isso. Aliás, nós lemos exatamente no texto de Macabeus um texto muito claro, claro que nós não temos no nosso cânon, mas quem lê a literatura apócrifa poderá realmente encontrar isso no livro de Macabeus, onde Jeremias veio e encontrou em uma caverna no monte e trouxe para ali a tenda, trouxe a arca, o altar do incenso e selou aquela caverna para que ninguém pudesse entrar. Parece que, de acordo com o relato, alguém tentou seguir Jeremias e começou a marcar tudo aquilo, mas depois, quando lá voltaram, afinal, não conseguiram encontrar já o caminho. E o texto de Macabeus diz que quando Jeremias soube disso, repreendeu exatamente aquelas pessoas. E a frase de Jeremias é exatamente esta: o lugar será desconhecido até que Deus reúna de novo o seu povo e mostre a sua misericórdia. Portanto, esta ideia de que Deus vai reunir o seu povo, então aí é que o lugar será reconhecido e aí é que a arca poderá ser vista novamente. É por isso que alguns intérpretes associam este texto exatamente com esse texto de Macabeus e dizem que aqui cumpriu-se exatamente aquilo que supostamente Jeremias teria dito. Ora, esta história demonstra um interesse pela arca. Apesar de nós lermos no texto de Jeremias, no capítulo 3, versículo 6, que naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca do concerto do Senhor, nem lhes virá tão pouco ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isso não se fará mais, diz Jeremias. Portanto, a história em Macabeus tem, de facto, um incerto interesse, mas ela não poderá estar associada, propriamente dito, com o texto aqui que nós encontramos em Apocalipse. Porque Jeremias, o Jeremias canónico que nós temos, ele tinha proclamado dizendo que o povo já não precisaria mais dessa arca do concerto. No entanto, João, ao fazer referência, lembra a aliança de Deus com o seu povo. João procura representar, ao mesmo tempo com esta referência à arca, a presença de Deus no meio do seu povo. E é esta presença que nós precisamos de estar conscientes. Nós precisamos de sentir verdadeiramente esta consciência. Mas é preciso perceber com a mente. É preciso ir um pouco mais além do que olhar fisicamente para as coisas. E é disso que o texto trata. Por isso, João diz que a arca de concerto foi vista, ou melhor, foi entendida, foi percebida na sua essência, naquilo que ela de facto quer transmitir. Isto não significa que Deus iria restaurar um novo templo onde colocaria a arca de concerto, como algumas pessoas procuram interpretar o texto. Não, não se está a falar de nada disso. O objetivo é levar os cristãos a perceberem que Deus continuava fiel
e verdadeiro à sua promessa, à promessa da sua aliança. E o que ele disse que faria, começou agora a fazê-lo e vai continuar a fazê-lo até concretizar tudo, quando todo o povo verdadeiramente reconhecer isso, quando todo o povo estiver rendido e submetido à vontade de Deus. Mas o povo precisa de ter esta percepção, que a Arca da Aliança provoca um outro momento tremendo também. E esta visão transforma-se numa experiência maravilhosa. Eu penso que o facto da palavra Megália se encontrar no final do texto, depois do substantivo, eu penso que tem a sua importância e que tem a sua relevância. É evidente que a maior parte das vezes a palavra sempre aparece depois do próprio substantivo. Mas ao estar aqui exatamente no final deste texto, João quererá ao mesmo tempo dizer que tudo aquilo que acontece, acontece em grande. É por isso que ele usa o plural para relâmpagos, usa o plural para a palavra fozes, usa o plural para a palavra trovões. E depois, terremoto ou sismo já usa no singular, assim como a própria palavra saraivada, a grande saraivada. O que a saraivada nos poderá fazer lembrar, lá no Antigo Testamento, e como Deus usou muitas vezes a saraiva para poder levar o seu povo à vitória. E é desta forma que João acaba por concluir este episódio, para dizer então ao seu povo, aos seus leitores, que Deus garante a vitória. Como ele garantiu no passado, ele vai garantir e vai continuar a garantir a vitória ao seu povo. E por isso, fiquemos com este episódio de grandeza de Deus, porque Deus é verdadeiramente grande, bom, cheio de poder. Ele é o Senhor de todas as coisas. E nós, seu povo, ainda que passemos dificuldades, tribulações e aflições neste mundo, nós temos esta consciência plena de que é grande a vitória quando nós vivemos nesta confiança com Deus. Que Deus